Olá, boa noite. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam nos corredores do poder. Hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados foi adiada a votação das medidas de combate à corrupção. Isso deu muita confusão no Congresso Nacional. A gente também informa que o Senado Federal aprovou a proposta que pode diminuir o número de partidos no país. E o Nos Corredores do Poder fez uma pesquisa, uma enquete com nossos seguidores e você vai saber aqui o resultado. Você acompanha o jornal a partir deste momento na Rádio Nacional e na TV Brasil. A gente já vai diretamente à redação da Agência Brasil para conversar com Carolina Pimentel sobre este que foi o principal assunto do dia, né, Carolina? O adiamento da votação sobre as medidas anticorrupção, as medidas de combate à corrupção, que a gente até lembra aqui para você que demos em primeira mão nas nossas redes sociais. Quem segue nos Corredores do Poder por meio do nosso Twitter, @RoseanneKennedy, já acompanhou em primeira mão esse adiamento. E Carolina Pimentel tem todos os detalhes sobre o que aconteceu. Carol. Rosiane, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiou para terça-feira a votação do projeto com as medidas anticorrupção. Os deputados chegaram a aprovar um requerimento de urgência para o texto ser votado ainda hoje, mas a votação não foi adiante. O impasse está na questão sobre a anistia a casos de Caixa 2 em campanhas eleitorais. A comissão especial que analisou esse projeto aprovou nesta madrugada o relatório do deputado Onyx Lorenzoni, que torna crime a prática de Caixa 2. Mas deputados da oposição argumentam que está em negociação um acordo para anistiar casos de Caixa 2 antes de a lei entrar em vigor. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nega qualquer movimentação para perdoar quem praticou o Caixa 2. Vamos ver o que ele falou. A nossa obrigação é, de cabeça erguida, como nós temos feito nesse debate, discutir essa matéria que eu disse desde o início, votada na comissão, ela estará pronta para ser votada no plenário a qualquer momento. E vamos acabar com essa discussão de anistia. Não há anistia de um crime que não existe. Isso é só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro. Rosiane, o projeto que está em discussão na Câmara prevê a inclusão do crime de Caixa 2 no Código Penal. E quem cometer esse crime será condenado de 2 a 5 anos de prisão. Os partidos políticos também serão responsabilizados. Atualmente, o Código Eleitoral pune com prisão quem omite informações para fins eleitorais. E a lei contra crimes no sistema financeiro também prevê punição para quem movimenta valor e não declara na contabilidade oficial. Isso é o que muitos argumentam é que já existem penalidades para quem cometeu o Caixa 2. Mas aí está o impasse, né, Rosiane? Exatamente, Carolina Pimentel, e é justamente por causa desse impasse que houve toda uma preocupação hoje entre os setores que investigam. E aí houve uma manifestação, inclusive, do juiz Sérgio Moro, que é responsável pela apuração, a investigação na Justiça da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro divulgou uma nota e nesta nota ele afirma que anistiar condutas de corrupção e de lavagem de dinheiro, de lavagem, impactaria não só as investigações e os processos já julgados no âmbito da Lava Jato, mas a integridade e a credibilidade do Estado de Direito e da democracia, com consequências imprevisíveis. Nesta nota, Sérgio Moro também encerrou dizendo que tem-se a esperança de que nossos representantes eleitos, zelosos de suas elevadas responsabilidades, não aprovarão medida dessa natureza. Foi nesse tom também de dizer que acredita na conduta dos políticos aqui no Congresso que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez uma manifestação hoje também sobre este assunto. Vamos ouvi-lo. Eu tenho a certeza que o Parlamento brasileiro saberá ser sensível não só aos 2.500.000 brasileiros que assinaram a iniciativa popular
das 10 medidas, como de outros milhares de brasileiros que apoiam essas 10 medidas. Portanto, tenho a convicção e a certeza de que o Parlamento aprovará o contexto, a espinha dorsal dessas 10 medidas sem alterações de monta que possam desfazê-las. E aqui no Congresso Nacional houve realmente uma reação intensa sobre isso, inclusive sobre a suspensão, né, o adiamento dessa votação. Só para ambientar, a gente está inclusive aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, já que a movimentação mais intensa nos corredores do poder foi na Câmara dos Deputados hoje. Mariana Jungmann, nossa repórter no Congresso Nacional, acompanhou toda essa repercussão que foi intensa. O que diz, por exemplo, Mariana, o relator desta proposta, né, que é o deputado Onyx Lorenzoni, em relação a esse adiamento? Boa noite, Rosiane. Pois é, o relator desse projeto, né, de lei anticorrupção, ele considerou adequado esse adiamento. Aliás, ele considerou mais do que adequado. Ele disse que se não tivesse ocorrido o adiamento, o relatório dele poderia ter sido destruído no plenário, tamanhas as mudanças que poderiam ter sido aprovadas hoje na votação aqui na Câmara dos Deputados. Nós conversamos também com o deputado Jarbas Vasconcelos. Ele falou com a gente aqui dos corredores do poder. O deputado Jarbas Vasconcelos é um decano aqui na casa, um dos parlamentares mais antigos, mais respeitados aqui no Congresso, e ele também julgou prudente esse adiamento. Vamos ouvir o que disse o deputado Jarbas. É uma matéria que requer realmente atenção. O clima era o pior possível desde ontem à noite até hoje. Eu acho que 2, 3, 4, 5 dias disso não vale muito. O que vale é a gente votar as medidas de combate à corrupção, com clareza, com transparência, sem anistia, estabelecendo limites para o Ministério Público e para os juízes. Tudo na vida tem limites e não é o Ministério Público e os juízes que vão deixar de ter limites. A gente fez essa entrevista, foi uma conversa exclusiva que o senador Jarbas Vasconcelos, que é do PMDB de Pernambuco, teve com a gente, e aí a gente gravou por celular essa entrevista com o senador, com o deputado Jarbas Vasconcelos. Aquele já foi senador também da bancada do PMDB de Pernambuco, foi governador do estado, como ressaltou Mariana Jungmann, um dos políticos mais antigos aqui na casa, um dos decanos no Congresso Nacional. Mas mudando um pouquinho de assunto, a gente agora vai diretamente aos estúdios da Rádio Nacional para conferir outras notícias. As informações agora com Maíra Heinen sobre uma operação que investiga fraudes no INSS. Que investigação é essa, Maíra? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Pois é, a Polícia Federal aqui no Distrito Federal cumpriu hoje 7 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que fraudava o INSS. São alvos aí dessa operação empresários, contadores e uma servidora pública aí do INSS. 71 benefícios foram pagos irregularmente, principalmente aposentadorias. As investigações apontaram que o esquema só foi possível devido à participação dessa servidora pública que autorizava a operação no sistema previdenciário. O delegado Sérvio Caldeira explica como funcionava esse esquema. Vamos ouvir. Elas criaram, supostos prestadores de serviços, vinculados a essas empresas por um período entre, em regra, 8 a 5 anos. Então é como se as pessoas tivessem trabalhado nessas empresas, nesse período. E um pequeno detalhe, essas informações elas foram inseridas, numa determinada data. Nós temos informações inseridas em 2012, 2013 e contando 5 a 8 anos para trás. Então a fraude é justamente nesse sentido. A Polícia Federal calcula que até fevereiro deste ano os prejuízos aos cofres públicos tenham chegado a 10 milhões de reais. Os envolvidos vão responder aí pelos crimes de estelionato previdenciário, falsidade ideológica e organização criminosa. Rosiane.
Obrigada, Maíra, que daqui a pouquinho, no próximo bloco, vai trazer outras informações para a gente. Mas a gente ainda vai dar mais um giro no nosso noticiário agora, para ir diretamente ao Rio de Janeiro. Na verdade, o repórter Maurício de Almeida, da TV Brasil, gravou agora há pouco para a gente informações sobre a decisão de revogação da prisão do ex-governador Antony Garotinho. Vamos ouvir. Olá, Rosiane. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, que está em prisão domiciliar no apartamento onde mora, que fica nesse prédio aqui atrás, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, teve a prisão revogada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Mas para ser libertado, ele terá que pagar uma fiança de R$ 88 mil. O TSE também impôs uma série de restrições. Garotinho não poderá mudar de endereço, não poderá manter contato com as testemunhas do processo em que é acusado, não poderá também visitar a cidade de Campos, nem ficar mais de 3 dias fora do apartamento, sem comunicar ao juiz. Garotinho é acusado de comandar um esquema de compra de votos na última eleição municipal na cidade de Campos, no norte fluminense, onde a mulher dele, Rosinha Garotinho, é a atual prefeita. Garotinho foi preso na semana passada, passou mal e foi levado para o Hospital Municipal Souza Guiar. Depois, por causa de uma decisão da Justiça, foi transferido para uma unidade de saúde no complexo penitenciário de Bangu. Mas uma liminar do TSE permitiu que Garotinho fosse levado para um hospital particular aqui do Rio de Janeiro, onde ele fez um cateterismo. Na última terça-feira, Garotinho teve alta e veio para casa, onde ficou em prisão domiciliar. E a gente acabou de receber uma informação agora que é referente a uma votação que teve lá no Senado Federal e que é bem importante para você que está nos acompanhando, porque diz respeito a você, motorista Mariana Jungmann, que já tem a informação aqui com a gente. Já adianta para a gente o que é que foi votado lá em relação ao Código de Trânsito. Pois é, Rosiane, aquela caça aos motoristas embriagados. O plenário do Senado aprovou agora há pouco um projeto de lei que aumenta as penas para motoristas que dirigirem sob efeito de álcool e se envolverem em acidentes de trânsito. A pena para motoristas que provoquem a morte de outras pessoas, homicídio culposo, nesses casos, vai aumentar para de 5 a 8 anos. Atualmente, a pena é de 2 a 4 anos para esses motoristas. E também aumentou a pena para lesões corporais culposas, Rosiane, mas o projeto volta ainda para a Câmara dos Deputados. Portanto, informação aqui quentinha para você. E no próximo bloco eu lembro que a gente vai falar sobre a linha de financiamento do Construcar, campanha na área de saúde para combate ao mosquito, para evitar dengue, chikungunya, enfim. E você continua acompanhando tudo aqui com a gente pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. A gente vai falar também sobre a enquete que fizemos com os nossos seguidores para saber o que eles pensam sobre a diminuição do número de partidos políticos no país. Até já! Olá, estamos de volta e você acompanha com a gente as notícias que circularam nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que houve um adiamento da votação das medidas de combate à corrupção e conferiu também uma votação que acabou de acontecer no Senado Federal com alterações no Código de Trânsito Brasileiro. E neste bloco, você vai acompanhar um noticiário muito mais amplo também aqui do Congresso Nacional. Eu só lembro a você, antes disso, que você pode nos passar uma mensagem. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp, o telefone é 999766033 ou nos mandar uma mensagem em rede social. Pode ser diretamente no meu Twitter, @RosianeKennedy. Rosiane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Você também pode mandar no Twitter, @EBC na rede e também no Twitter, @TV Brasil. A gente vai diretamente agora aos estúdios da Rádio Nacional para conferir novamente informações com Maíra Heinen, desta vez sobre incentivo, linha de crédito para reforma em construções. Maíra. É isso mesmo, Rosiane. Quem pretende comprar equipamentos aí de eficiência energética, eficiência hídrica, como equipamentos de reutilização de água, aquecimento solar, pode aí usar agora o cartão Construcard. A Caixa Econômica liberou 7 bilhões de reais para financiamento para essa operação. De acordo com o presidente Michel Temer, a medida incentiva a economia e gera empregos, movimentando lojas aí de material de construção, pedreiros
bombeiros e eletricistas, por exemplo. A estimativa do banco é que 2 milhões de brasileiros sejam beneficiados pelas mudanças no Construcard. O presidente da Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção, Cláudio Cons, fala dos impactos no setor da construção civil. Vamos ouvir. O setor trabalha com uma aplicação de cada R$1 bilhão em materiais de construção, com 15 mil empregos diretos. Ou seja, se fizermos aí uma conta de 7 bilhões, temos quase 100 mil empregos diretos, o que é muito importante nesse momento. A lata de tinta não se transforma sem o pintor, o saco de cimento não se transforma sem o pedreiro. Essa é uma característica do material de construção. E a agregação desses novos produtos, segurança, principalmente, também exigem que alguém instale. Então, não é só 7 bilhões de liberação, é tudo aquilo que isso acaba envolvendo no próprio mercado, ampliando o potencial das reformas. Nessa linha de financiamento, a pessoa que utiliza tem de 2 a 6 meses para comprar o que precisar e durante esse período ele paga juros apenas do financiamento, podendo quitar o valor em até 240 meses. Roseane. Obrigada, Maíra. Eu acompanhei essa solenidade hoje lá no Palácio do Planalto e quando a gente conversou ali com o ministro, com os representantes também desta área de construção civil, todos estavam bem esperançosos, apostando nesta medida para incentivar, movimentar a economia e gerar empregos. E aí eles estavam bem afinados em dizer uma frase que era: se esses recursos já forem todos utilizados, eles vão pedir para que o governo libere mais recursos ainda, que isso é o que está previsto até 2017, mas dependendo da demanda e da movimentação que isso gere em termos de finanças e de emprego, é possível que seja reavaliada uma nova linha de crédito. Foi uma conversa que eu tive ali nos bastidores, no Palácio do Planalto, justamente para entender como que estava essa repercussão tanto dentro do governo quanto entre os empresários, esses setores da construção civil. A gente vai continuar movimentando o nosso noticiário, indo mais uma vez à redação da Agência Brasil para conferir informações com Carolina Pimentel, nossa editora da Agência Brasil, que tem detalhes inclusive sobre campanha na área de saúde. Carolina, o que temos? Roseane, dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde apontam que 855 cidades do país estão em situação de alerta ou com risco de surto de dengue, chikungunya e zika nos próximos meses. Entre as capitais, 9 estão em situação de alerta e Cuiabá em estado de alerta também. Uma das preocupações do governo é o aumento significativo da chikungunya no país no ano que vem. Os casos confirmados da doença aumentaram 15 vezes de 2015 para este ano. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre esse assunto. Quanto à questão da chikungunya, é uma questão de sensibilização da sociedade. Quer dizer, o aumento de casos do ano passado para esse fará com que haja uma estabilização também nesse ano, na nossa expectativa, relativa, claro, porque as pessoas percebem a consequência, convivem com pessoas que sofreram a doença da chikungunya e aí acabam se preocupando em evitar. E, Roseane, vamos lembrar, né? A dengue, a chikungunya, a zika, todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em locais com água parada. Por isso é importante tampar tonéis, tambores, caixas d'água e não deixar acumular água em vasos de plantas, garrafas, calhas e no lixo. Roseane. Todas as informações e detalhes sobre esses números em relação ao risco da doença, você confere no site da Agência Brasil, que é agenciabrasil.ebc.com.br. Entra lá que você vai ter detalhadamente cada um desses dados que a Carol passou, até com mais números e mais detalhes. É curiosa essa observação, né, na conversa aí com o ministro, e eu perguntei diretamente também exatamente essa questão de por que o governo estava fazendo essa campanha, né, mostrando esses números que são alarmantes em relação aos problemas provocados pelo mosquito. E o que o ministro Ricardo Barros
Barros me disse lá no Palácio do Planalto foi que o governo queria fazer essa campanha desta forma justamente para mostrar o risco que existe se cada um não adotar essa medida de combater, né, e evitar aí essa multiplicação dos mosquitos. Portanto, o alerta para todo o país. A gente continua aqui nesse noticiário intenso diretamente aqui nos corredores do poder. Hoje uma movimentação grande neste horário. Eu não sei se para vocês chega a vazar um pouco de um áudio, assim, um barulho de movimento aqui no Congresso, mas aqui no Salão Verde, embora atrás de mim, para quem está assistindo a gente pela TV Brasil, não apareça uma movimentação intensa, do outro lado tem muito visitante neste momento, porque tem um grupo de profissionais da área de direito fazendo uma visita neste momento ao Congresso Nacional, e aí eles têm este grupo específico de advogados e eles estão conversando aqui ao nosso lado, e também a gente chamando a atenção deles no sentido de que eles ficam parados olhando, impressionados como que a gente coloca esse jornal no ar ao mesmo tempo pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Curiosidade de bastidores, né? Também há curiosidade sobre os bastidores da imprensa, e é exatamente o que está acontecendo neste momento aqui agora. As pessoas vendo ao vivo como que o jornal nos corredores do poder está sendo produzido e transmitido ao vivo pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Aqui também no noticiário do Congresso, a gente continua com Mariana Jungmann ao meu lado para falar sobre pauta no Senado. Ontem à noite, quando a gente estava encerrando o jornal, estava ocorrendo votação no Senado, que foi até tarde da noite, até quase madrugada. O que é que aprovou por lá de importante, Mariana? Foi até meia-noite, mais ou menos, a sessão do Senado ontem. Aliás, sessão no Senado, na Câmara estava se discutindo as medidas de combate à corrupção e no Senado foi aprovada o projeto de lei da repatriação. A gente falou sobre esse projeto aqui ao longo da semana. É um projeto que vai reabrir o prazo para aquelas pessoas que enviaram recursos ao exterior sem declarar a Receita Federal poderem regularizar esse dinheiro. Esse prazo vai ser reaberto no ano que vem por 120 dias, mediante o pagamento de 17,5% de imposto de renda e mais 17,5% de multa para que o dinheiro seja regularizado. Então, 35% do valor que tiver no exterior sem declaração à Receita Federal vai ser regularizado. Rosiane, e aí os governadores que estiveram aqui em Brasília essa semana pedindo ajuda tiveram uma vitória. Eles vão ter direito a uma parte dessa multa. Os governadores já têm direito, naturalmente, a uma parte do imposto de renda, porque os fundos de participação dos estados e dos municípios é baseado no imposto de renda. E aí eles também conseguiram que o projeto inclua o direito deles a uma multa. Mas não foi só isso que votou, não, né? Teve votação da reforma política, foi aprovada, né, Mariana? Aquela proposta de reforma política que você explicou ontem aqui pra gente e que entre os pontos tem ali uma medida que cria uma norma que tem um nome meio difícil, se chama cláusula de barreiras, mas na prática é uma medida que pode reduzir o número de partidos no país. E aí a gente ontem mesmo, quando essa proposta começou a ser discutida no plenário, a gente lançou aqui uma pergunta para os nossos seguidores que nos acompanham na TV e no rádio, se eles eram favoráveis à diminuição do número de partidos no país. Se sim ou não e por qual motivo. Colocamos uma enquete na nossa rede social e vamos ver o que é que saiu. Olha só. 95% dos que responderam disseram que sim. Você acha que o número de partidos políticos deve diminuir? Sim. 95% disseram sim, foram dos mais quase 300 votantes durante o período de enquete lá no ar, no meu Twitter, @RoseanneKennedy. E aí eu pedi também para eles mandarem mensagem explicando por que eles achavam isso. E aí a gente separou algumas para mostrar para vocês. Tem a Mari Vasques, por exemplo, que ela disse o seguinte, ela disse que porque a democracia e representatividade não tem nada a ver com o número de partidos, mas com a qualidade deles. A gente recebeu também mensagem do Jardim, ele diz que dos atuais partidos, só 2 ou 3 são, na verdade, partidos políticos e que o resto, aí ele usa um termo duro, é o termo do Djardin, ele fala que o resto é bando. Tem também o Márcio Vicari, ele diz que essa multiplicidade de partidos confunde o eleitorado e embaralha linhas ideológicas e permite legendas de aluguel. E tem também o Rafael,
que disse que solução é acabar incentivos, TV e fundo. Cláusula de barreira só preserva partidões corrompidos. Candidatura avulsa já é a defesa de Rafael. Foram algumas das manifestações, foram dezenas de manifestações que a gente recebeu. E já que eu estou falando deste assunto, só para fazer um esclarecimento. Ontem a gente estava conversando aqui, eu e Mariana Jungmann, e dizendo, inclusive, que partidos pequenos, como o PCdoB, chegaram a defender, sim, que haja alguma medida que faça uma exigência percentual para essa existência das legendas, né? Para poder manter, inclusive, mesmo legendas pequenas, mas tradicionais. E na ocasião a gente comentava e eu falei assim que ninguém estava defendendo aqui que tivesse só 2 partidos como nos Estados Unidos. Só uma explicação sobre isso para deixar claro. 2 partidos em termos de representatividade, né? Nos Estados Unidos fica ali em termos de força política somente democratas e republicanos. Mas lá nos Estados Unidos tem outras siglas, sim, outras siglas menores. Então, só para fazer esse esclarecimento para você, o nosso jornal com as notícias que circularam nos corredores do poder vai ficando por aqui. Eu lembro que você pode nos passar uma mensagem no nosso Twitter, 999766033, ou por nossas redes sociais, @EBC na rede, @TV Brasil e @Roseanne Kennedy, Roseanne com 2 N's, Kennedy com 2 N's e DY. Eu mesmo respondo para você. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, até amanhã.